antes a gente vai comentar sobre o Victor Pecoraro, que deu uma declaração, na minha visão, um tanto quanto machista. Ele falou que eu andava de lingerie, gente. Quando que isso aconteceu? Não, e se fosse, sinceramente. Ele tá incomodado por quê? Por quê? Que se alguém que tivesse que estar incomodado, seria o seu excelentíssimo. Eu achei muito estranho, porque ele disse que ele não me via. Mas a memória que ele tem é de me ver de biquíni. Então, assim, aonde que tá ali a visão do cara? Porque se ele fala que eu não existia, mas ele tava me vendo de biquíni, é porque ele estava reparando. Então, acho que ele tinha que se preocupar com a mulher dele, com as roupas que a mulher dele está usando, do que comigo. Dois hipócritas, até porque lá dentro, foi o único dia que eu fui na piscina. Eu entrei pra lavar o meu prato que tava lá fora, na piscina. Lavei ele rapidinho e voltei pra piscina. E foi esse olhar que ele me deu em um momento de, 5 minutos, que ele me colocou como se eu estivesse fazendo pra provocar, falta de respeito. Pra provocar quem? Com casa. O Domini falou que eu tava pedindo voto. Ofende. Você viu que o Domini falou? Da mesma turma do Albert, né? Biquíni ofende. Então, assim, tu quer xingar alguém, tu pega um biquíni e joga na pessoa. Não, porque mas parece que isso é uma ofensa, né? Então, se eu tivesse mais tempo de estar lá dentro, né? Aí as coisas seriam totalmente diferentes. Porque com certeza foi muito pouco tempo. Isso teria incomodado eles muito mais. Ele e também o Domini, né? Porque o Domini, pelo amor de Deus, falou que eu tava fazendo isso a troco de voto, como se eu estivesse usando o meu corpo pra ter algum benefício. Eu achei muito machista os dois péssimos, e eu quero muito que eles saiam pra poder falar isso na cara deles. Vamos ver esse momento que a Giovana e o Diego estão comentando do Victor Pecoraro, onde ele fala do biquíni da Giovana. Olha ele preocupado com biquíni, gente. Tem base um trem desse? Tem 25, hein? Vamos ver, pode rodar. Não, porque eu vou falar meu ponto de vista. Talvez eu possa estar muito velho pra falar isso, mas que esse tanto de casal que tem aqui, eu acho que tem uns limites, sabe? Tipo, fica andando de biquíni dentro de casa, lavar louça de biquíni. Ah, mas eu não acho que é isso. Acho que não tem. Não é sobre isso. Eu tô falando, você nunca vai ver Rai desfilando de biquíni pra cima e pra baixo com um monte de casal. Mas eu não acho que foi isso. Eu acho que foi. Não, eu não acho que foi isso. Eu tô falando sobre respeito de falando casais. A gente tá convivendo. As pessoas vê e falam, é isso que ele tá querendo. Eu tô falando, porque tô não é só eu, falar tô falando, não, amiga. como os outros podem estar olhando. Muitas pessoas comentaram sobre isso dentro da casa. Muitas pessoas comentaram que eu não tava gostando. Entende? E tudo certo. Mas pra mim, que eu falo, por que você acha que saiu? Porque pra mim, são um dos casais, que pra mim o Neguinho é muito parecido com eles, que menos participava com a galera. Eu acho que... E não é só isso. A Rayane também disparou contra Diego, contra o casal. E disse que não é à toa que vocês estão aqui fora. Vamos ver o que a Rayane disse sobre o casal, porque ela também botou ali a última pá de cal depois do que o Victor falou. Vamos ver. Todos os... Dor de cotovelo. Não, só pode, né? Porque não faz sentido. Todas as escolhas deles foram Foram hipócritas e aleatórias. Não, totalmente. Tá ligado? Eu vou te falar, não é à toa que tá lá fora. É, então. A opinião Eu fiquei falando. O Chiquitito. Do Gui. Gente, o Chiquitito do nada, querendo... Chiquitito. Sabe, mexe, sentiu mexe a dor. com as Ele mãos. sentiu o casal planta. Ele sentiu. É o Power Kids Brasil. Ele sentiu. As pessoas, Ele elas sentiu só o casal sentem o que planta. elas são, né? Então, Ele sentiu. Mexe, mexe, mexe a cabeça, dança comigo, remete bem. Vamos ver o Chiquitito? Apareceu o Chiquitito, vamos ver. Não jogou nada aqui, nem lá. E sabonetou lá fora. O cara não conseguiu jogar aqui dentro e não conseguiu jogar lá. Porque o embate segurou. O casal. Porque teve embate direto com o Everton e com a Amy, chegou lá fora. E aí, o que vocês acharam da fala? Olha, o outro já mudou até o boné. eu falei pra ele, essa galera aí ninguém é amigo de ninguém, é tudo um bando de falso, quando começa a atacar se sente assim, mas eles falam sempre pelas costas. Aí o Vitor fez um comentário que era todo mundo que tava comentando também sobre o meu biquíni, que as pessoas estavam falando que aqui é um programa que não precisa disso. Então assim, sabe, eles ficam nessa, não vamos fazer um programa de boa, um programa não sei o quê. Então, cara, é isso, vai ficar essas plantas aí, esse jogo morno, não vai acontecer nada. Victor e Rayane, o casal hipócrita, né? Porque acho que na noite passada a Rayane falou que as pessoas estão muito de mimimi, né? Que as pessoas estão se importando muito com a opinião das pessoas, não sei o quê.
Mas aí você vê tudo isso que eles falam e falaram da Pra Giovana. mim, igual eu falei ontem, Como assim? pra mim, Quem eles que são tá no mimimi? Quem dois que é? falsos moralistas que querem impor alguma coisa pra alguém, mas eles não olham pra eles mesmos, Eles né? se escondem muito Eles nesse se negócio que escondem são nesse pessoas personagem. que gostam de pessoas, que são cristãos. A gente percebeu que eles se escondem muito nisso. E eles não são o que eles falam. Mas eu falei pro Diego, É. que eu já tinha A sentido ex-mulher isso. do Victor Pecoraro, eu acho que concordo contigo. Pois é. Não, sinceramente, a Giovana eu já tinha achado estranha essa história quando eles contaram, né? Que eles eram muito amigos, que não teve nada a ver, mas eu não conhecia, nem sabia quem era o Victor, nem sabia quem era a Rayane, Sim. pra mim, não sabia de nada. E daí, quando chegou lá, eles falaram isso, eu já fiquei meio assim, e por ser ator também, atores, eu tomo esse cuidado, porque a pessoa sabe ali, né? Tipo, fazer uma cena, sabe chorar quando tem que chorar. Ela chorou quando foi a primeira DR, me abraçou e chorava e falava: ai, esse abraço é sincero e não sei o quê. Tipo, pura atriz. Dentro ela é uma coisa, aí fora é outra. Então, tipo, é muito previsível. Só que realmente essa fala maldosa da Rayane, falando que o Diego é 12, eu sou malvada, que a gente não combinava. Tipo, pra mim ela quer destruir mais relacionamento. Porque pra quê? Me fala. Pra que falar uma coisa dessa, sendo que a todo momento eu sempre elogiava ela, eu sempre falava o quanto que ela é linda. Então, pra mim, são dois falsos. O Vitor teve um momento lá que ele chegou com o celular e falou assim: como você chama mesmo? Tipo, sabe, de propósito, sem noção. E eu falei pro Diego, Diego, eu não tô suportando mais esse cara. Pra mim, ele é falso. Pra mim, ele falou mal da Gretchen pro Diego e tava ali lambendo ela. Isso eu acho que vocês não viram, porque não mostrou na edição, tá? Quando a Gretchen teve aquela parada da carne comigo, ele tava do meu lado. Inclusive, ele que fez a carne, né? Eu cheguei com a carne, ele falou: posso fazer a carne? Quer que eu faça pra você? Eu falei: claro. Ele pegou a carne e começou a fazer. Na hora que ele viu a Gretchen fazendo aquilo comigo, ele falou assim: agora as máscaras estão caindo. Nós estamos vendo quem é quem de verdade. Botou no teu sozinho. Não, eles querendo... Não, ele falou pra mim. Pro Diego. Ele falou da Gretchen pra mim. Ele falou: as máscaras caíram, a gente tá vendo quem é quem de verdade. Inclusive, se fosse eu faria de novo. Tipo, ele tava do lado dele. Do lado dele. Ele tava falando mal da Gretchen. Isso, e depois, no dia seguinte... eu tenho um ranço dele já. Não, eu tenho... Eu tenho o ranço dos dois, já tenho um preconceito. Eu falei: gente, esse casal, Então, já a gente vou não dizer, conhecia, já não gosto. a gente não entendeu? conhecia. Nossa, eles são eles. piores do que você imagina. E olha que loucura. No dia seguinte, sabe? Acho que ou foi no mesmo dia, tá? Acho que foi no mesmo dia. Sabe quem puxou a reunião de condomínio ali, de boa vizinhança? Ele. Vitor e Gretchen. Olha só. Ele jogou no dela, pra mim, querendo, falou que faria de novo, e depois combinou com ela uma reunião de condomínio ali. Sinceramente. Os dois. Eles puxaram. É o casal mais falso pra vocês? Não, machistas, né? Tipo assim, Não, querendo ou não, a Rayane também teve uma postura machista, né? Porque concordou com o Vitor. Concordou, passou a mão e ainda, né, assinou embaixo. O Vitor, além de machista, são duas cobras falsos. Inclusive, acho que eles são os mais falsos de todos que estão ali, porque pra mim, a gente tinha até uma... na verdade. Eu não. Não me coloque nesse lugar. Eu tinha uma esperança de que naquelas esferas do poder... Olha como eu sou trouxa. Que nas esferas do poder eles podiam dar pra gente, tá? Sabe? E a gente descobriu que eles assumiram... É muito coração bom, E eu descobri depois que eles iam votar na gente naquela DR. E não votaram porque a gente já tava. Olha Cara, como são as como coisas. eu queria ter essa oportunidade de ter sido votada. Porque ia ser totalmente ia mudar diferente. muita coisa. Ia mudar muita coisa. Mas enfim, A gente ficou camuflado ali porque a gente, como ninguém votou na gente, então a gente ainda não sabia quem era quem de verdade, entendeu? Gente, como casal, vocês acham que vocês saem mais fortalecidos do Power Couple? Sim. Porque testa muita coisa, né?